Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 22, versículo 3, que nos diz assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. O tema: Paulo declara a sua identidade judaica. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título O Mundo do Apóstolo Paulo. Mesmo depois de ser avisado o que poderia vir a acontecer com ele se ele fosse a Jerusalém, ele vai à cidade. E chegando lá, ele é preso. Os homens lançam mão sobre ele, os judeus o atacam e o levam para ser julgado. E ele faz a sua defesa. Esse texto aqui faz parte da sua defesa. E então ele apresenta a sua identidade judaica. Eu também sou judeu, diz ele. Eu sou judeu, eu sou nascido na cidade de Tarso, mas fui criado aqui nessa cidade. Cresci aqui em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, ou seja, fui criado dentro da escola de Gamaliel. Fui criado sobre a orientação, sobre a tutela de Gamaliel, alguém que era respeitadíssimo em Jerusalém. E ele continua: assim eu pude aprender a lei, pude aprender os ensinamentos de nossos pais e fui criado nisso, como vocês hoje o são. Isso não porque ele queria se livrar da prisão, porque se ele não quisesse ser preso, ele não teria ido para Jerusalém. Isso foi para apresentar o Senhor Jesus, foi para mostrar que mesmo com tudo isso, ele evoluiu, ele deu um passo adiante, porque ele encontrou o Messias, quem esse povo não reconhecia. O povo de Jerusalém não reconhecia Jesus como seu Messias. Porém, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua identidade, ele apresenta as suas credenciais, diz de onde ele vinha, diz a sua origem, apresenta a sua origem, para mostrar que agora, com clareza, ele decidiu-se pelo Evangelho de Jesus. Ele foi convencido que o seu Evangelho era melhor, era superior, era o cumprimento daquilo que ele havia aprendido na lei de Moisés. E foi isso que ele apresentou para aquela geração, foi isso que ele apresentou para aquelas pessoas. Quando ele se identifica como judeu, ele mostra para eles que eles estavam atacando um irmão dele. Isso é interessante, irmãos, porque é assim que o evangelho prospera. É assim que o evangelho cresce. Não é um estranho que vem de longe, um estranho que vem de um outro país, um estranho que vem de um outro planeta e vem para cá, para o nosso mundo, para nos mostrar como que nós deveríamos viver ou como que nós deveríamos fazer. Não, o Senhor pega exatamente alguém do nosso meio, o Senhor chama, levanta alguém do nosso meio, alguém que é igual a nós, e através desta pessoa, ele começa a convencer outras pessoas da mesma casa, da mesma família, do mesmo lugar, que o seu evangelho é melhor. Viver segundo a vontade de Cristo é melhor que viver segundo a vontade do mundo. Fazer a vontade de Cristo, viver segundo o evangelho de Jesus, é melhor do que viver segundo a vontade das religiões. É melhor do que acreditar nas crenças populares. Aceitar Jesus é melhor do que qualquer coisa que os nossos antepassados podem ter nos dado. Lógico que falando sobre fé, falando sobre identidade religiosa, identidade espiritual. Por mais que os nossos antepassados tiveram boa vontade, acreditavam que viver na crença que eles viveram era algo plausível, era algo bom, a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus, como Paulo se encontrou com o Senhor Jesus, a partir do momento que nós somos orientados pelo Espírito Santo, como Paulo foi orientado pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós descobrimos o Evangelho de Jesus,
os ensinamentos do Senhor Jesus, como que nós devemos viver, de que maneira, qual é o comportamento, como que nós vamos lidar com as pessoas, como que nós vamos nos relacionar com as pessoas, qual é o verdadeiro relacionamento entre o homem e o trabalho, entre o homem e o lazer, como que o homem deve viver a sua vida. A partir do Evangelho de Jesus, nós encontramos a melhor forma de fazer isso, a forma plena de fazer isso, onde podemos ter uma vida de fato, uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida que é não apenas para o nosso benefício, como também para o benefício daqueles que estão à nossa volta. Somos uma bênção não apenas para as nossas próprias vidas, mas somos também uma bênção para a vida daqueles que estão em nosso entorno, daqueles que nos cercam. Isso é muito interessante, irmãos. Quando o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, não volta para se vingar daquele povo. Quando ele saiu de Jerusalém, ele saiu para ser perseguidor. Ele saiu para ser o chicote, a espada do judaísmo sobre os tais da seita dos gadarenos. Quando ele volta para Jerusalém, ele volta como mensageiro de Jesus. Não um mensageiro do medo, nem um mensageiro da morte, mas o mensageiro da vida. Ele saiu levando a morte, buscando a morte, mas voltou trazendo a vida que há em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho faz. Quando ele volta, ele não volta por vingança, ele volta por amor. Mesmo sabendo, avisado, que a sua vida corria risco se voltasse para Jerusalém, ele aceita correr esse risco, volta para a cidade para falar para os seus, para falar para os seus amigos, para falar para os seus irmãos, para falar para aqueles que viviam presos naquela religiosidade cega, que Jesus é a porta, que existe salvação e esta é em nome de Jesus. Ele volta para levar o evangelho de Jesus de volta para aquela cidade, para o coração daquelas pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados, para fazer a obra de Deus, para ajudar as pessoas a saírem das trevas e virem para a luz, para ajudar as pessoas a saírem da prisão religiosa e virem para a liberdade que há, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquemos todos em paz.